Vamos fazer um exercício do livro aqui. Começar por ele. Então você tem aí um automóvel move-se a 108 km por hora. 108 km por hora. Quando o seu motorista pisa severamente no freio para parar o veículo em 3 segundos. Calcule a distância percorrida pelo automóvel nesses 3 segundos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: faz um desenho. Então, eu desenhei aqui, ó. Tem um carro que está a 108 km por hora e um pouco à frente, depois de 3 segundos, ele para. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade inicial, 108 km por hora. Lá na frente, a velocidade final dele é 0. Ele parou. E eu quero saber a distância. Então, é um movimento acelerado, né? Movimento uniformemente variado. Então, eu vou trabalhar com as equações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Eu tenho que ΔX é igual a V0T mais 1/2 de AT ao quadrado. E tenho a equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔX. Só que nessas equações, os sinais desses caras dependem do referencial, e o exercício não me desenhou um referencial. Não tem problema, você escolhe o referencial. E eu vou escolher aqui o referencial mais simples possível. Eu vou botar a origem na posição inicial do carro, isso já vai fazer a posição inicial do carro ser 0. E vou botar o sentido positivo do eixo X aqui. Bom, o exercício não falou se o carro estava indo para a direita ou para a esquerda, mas eu imaginei ele indo para a direita e vou desenhar aqui o eixo X indo para a direita. Então isso já vai me esclarecer muita coisa, olha só. Então, o que eu vou ter aqui nessas equações? A velocidade inicial, como eu botei o referencial no mesmo sentido do carro, a velocidade é positiva. Só que está em km por hora e o tempo está em segundo. Então, você vai passar essa velocidade aqui, você vai passar ela para metros por segundo, dividindo por 3,6, né? Isso vai dar 30 metros por segundo. Então, vamos ver quem eu conheço, quem eu não conheço dessa equação, né? Eu quero a distância. Nesse caso aqui, a distância é o deslocamento. Então, eu quero saber quanto é o deslocamento. Então, nessas equações, onde aparece o deslocamento? Aparece aqui. Esse é o cara que eu quero. E aparece aqui. Então, é esse cara que eu quero. Então, as equações importantes para eu trabalhar são essas duas. Agora, vamos ver quem é conhecido e quem não é nesse problema. A velocidade final eu conheço? Conheço. A velocidade final é 0. Então, aqui não é 0. Ótimo. A velocidade inicial eu conheço? Conheço, é 30 metros por segundo. Então, esse cara aqui eu conheço. A aceleração eu conheço? Ainda não. Mas como eu sei a velocidade final e a velocidade inicial, e eu sei o intervalo de tempo, dá para achar a aceleração, né? O tempo eu conheço? O tempo inicial é o 0, né? Então, aqui, 3 segundos depois, esse tempo eu conheço, 3 segundos. Então, olha só, dessa equação aqui é 30. Dessa equação aqui, eu já conseguiria obter o A, por exemplo. Ah, mas o exercício não me pediu o A, então vamos ter calma. Velocidade inicial aqui eu conheço, vale 30. O tempo eu conheço, vale 3, né? 3 segundos. A aceleração eu não conheço ainda. O tempo eu conheço. E aqui embaixo, conheço a velocidade final, que é 0. 0 ao quadrado vai dar 0 também. Conheço a velocidade inicial. E não conheço a aceleração, né? Então, veja bem, eu tenho 3 equações, onde todo mundo é conhecido, e os únicos caras que eu não conheço é a aceleração e o ΔX. Então, isso é ótimo, porque se eu tenho 3 equações e 2 incógnitas, dá para resolver o problema. Você pode vir aqui na primeira, por exemplo, e achar a aceleração.
Então 0 vai ser igual a 30, velocidade inicial é 30 positivo, que vai no sentido positivo do referencial, mais a aceleração vezes 3. Então ficou, passa a aceleração para o lado de lá, menos 3 vezes a aceleração, igual a 30. Então a aceleração ficou igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Está tudo no sistema internacional, né? Então metros por segundo ao quadrado. Então veja bem, a aceleração deu negativa. Mas isso não é problema. Olha, o carro tem velocidade positiva e vai para a direita. Por que a aceleração deu negativa? Porque a aceleração aponta para a esquerda. A aceleração é contra a velocidade. Por isso o carro freou. Então ótimo que ela deu negativo. O negativo da aceleração significa que ela aponta para a esquerda. E por que o carro freou? Porque a velocidade dele ele vai para a direita, a velocidade é para a direita e a aceleração é contrária à velocidade, por isso ele freou. Então tá tudo certo. Agora, para achar o deslocamento, você poderia ir em qualquer uma das duas equações. Vamos na de cima aqui. Δx, que é o que você quer, vai ser igual a V0t, V0 é 30, o tempo é 3, mais 1 meio. Agora tem que tomar cuidado, porque o A é negativo. Então vou botar um parênteses aqui, menos 10, vezes o tempo ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Como é que vai ficar? 30 vezes 3, 90, mais menos 10 dividido por 2 aqui vai dar um menos 5, né? 3 ao quadrado, 9. Então ficou 90, 5 vezes 9, 45, tem um menos aqui, menos 45, e vai dar 45. Como eu estou no sistema internacional de unidade, 45 metros. Então o deslocamento foi 45 metros, o problema está resolvido. E se eu quisesse resolver pela outra equação? Também daria. Como é que ficaria? Velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a Δx. Mais 2 vezes o a é negativo, então um parênteses, menos 10 vezes Δx. Não pode esquecer do sinal. Errou um sinal aqui, gente, foi tudo por água abaixo. Então, importante, define o referencial e avalia o sinal. Então, ficou 0, 900, né? 30 ao quadrado, 900, menos 20 Δx. Você vai chegar no mesmo valor de antes. Então, esse é o problema que está resolvido. Vamos para o próximo. O próximo problema, ele é mais complicado. Vamos ver. Ele diz o seguinte, né? Dois carros A e B percorrem a mesma reta no mesmo sentido. Num determinado instante, A está 100 metros atrás de B. E o carro B está em MRU. E o carro A, a velocidade do B, que está em MRU, é 10 metros por segundo. E a velocidade e o carro A parte do repouso, mas com aceleração constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Determine o instante em que o A alcança o B. Eu desenhei o problema aqui, tá? O carro A está a 100 metros atrás do carro B. Ele parte do repouso, tá? A velocidade inicial do carro A é 0. E o carro A acelera, a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado. O carro B está em MRU a 10 metros por segundo. Como que eu faço para fazer o B alcançar o A? Bom, uma forma fácil de fazer isso é montar as funções posições, tanto do A quanto do B, e igualar a posição do A com a posição do B para descobrir em que instante de tempo isso acontece. Se o B está em MRU, eu sei que a função posição do B tem a forma geral, x0 mais velocidade do B vezes o tempo. Como o A está em movimento uniformemente variado, aqui é a posição do B, ó. Então vai ser xb0 mais vbt.
A posição do ar, que eu vou chamar de XA, vai ser posição inicial do ar, x0 o ar, mais velocidade inicial do ar vezes o tempo, mais 1/2 vezes a aceleração do ar vezes o tempo ao quadrado. Então agora a função posição do ar é mais complicada. Agora, para eu montar isso daqui, isso depende do referencial. E novamente o problema não me desenha um referencial. Ele me esboça uma situação. Eu sei que o A está 100 metros atrás do B, né? Sei que eles estão indo no mesmo sentido, que o A parte do repouso, está acelerando, que o B está em MRU. Então eu vou escolher o referencial aqui. Essa equação precisa de um referencial. Então eu não vou contar com a sorte. Não vou fazer aqui aleatoriamente, eu vou definir o referencial. E a escolha do referencial, você vai escolher o mais simples possível. Como eu não quero lidar com posição negativa, eu vou botar a origem aqui no de trás. Ó. O 0 começa onde o carro A iniciou o movimento. E vou botar o eixo X no mesmo sentido de movimento dos carros. É uma escolha minha. Então simplifiquei minha vida. Agora eu posso montar a situação. Como é que fica? Então vamos lá. A função posição do B vai ficar xB. Qual que é a posição inicial do B para esse referencial que eu escolhi? Se eu botei a origem no carro de trás, a posição inicial do B é 100 metros, porque ele está 100 metros à frente do carro A. Então ficou a posição inicial do B, ficou 100 metros, né? Mais a velocidade do B vezes o tempo. Velocidade do B, ele está indo para a direita, sentido positivo do referencial, então a velocidade é positiva. Mais 10 vezes o tempo. Essa é a função posição do corpo B. Vamos montar do A. Posição do A vai ser... Qual que é a posição inicial do A? Por esse referencial que eu acabei de escolher, a posição inicial do A é 0. Ele está na origem. Então ficou 0 mais V0A vezes o tempo. A velocidade inicial do A é 0, ele parte do repouso. Então ficou mais 0 vezes o tempo. Bom, vai dar 0, né? Eu estou só detalhando aqui. Mais 1/2 vezes a aceleração. O exercício me disse que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. E ela é positiva, porque o cara está indo para a direita e ele está acelerando. Então essa aceleração tem que ser para a direita. Então aqui ficou 4 vezes o tempo ao quadrado. Então enxugando aqui, isso ficou meio vezes 4, 2t ao quadrado. Então a posição do A ficou bem enxutinha aqui. Ficou uma função quadrática bem simples. Então, em que instante eles se encontram? O encontro vai acontecer quando a posição do A for a mesma posição do carro B. Então, vou igualar essas funções. Posição do A é 2 vezes o tempo ao quadrado. Isso tem que ser igual a 100 mais 10 vezes o tempo. Então, observe que isso aqui deu uma função quadrática, né? Deu uma equação aqui de segundo grau. Você vão relembrar aí, né? O ensino fundamental, 2t ao quadrado, menos 10t, menos 100 é igual a 0. Então, você pode usar a fórmula de Bhaskara, né? Esse cara aqui seria o A, aqui seria o B, e aqui seria o C, né? Então, as raízes aqui seriam... Vamos relembrar, menos B, então menos, só que o meu B é menos 10, menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4AC, menos 4AC, então menos 4 vezes A, que é 2, né, vezes C, que é menos 100. Tá dando um monstro aí, né? Tudo isso dividido por 2A. O A é 2, então 2A, 2 vezes 2. Como que ficou isso daqui? T vai ser igual menos 10, dá mais 10, né? Mais ou menos, raiz quadrada. 4 vezes 2, 8. Vezes 100, 800. Menos com menos dá mais 800.
Então 100 mais 800 deu 900, dividido por 4. Então aqui ficou 10 mais ou menos 30 dividido por 4. Então eu vou ter duas raízes aqui, ó. 10 mais 30 dá 40, dividido por 4 dá 10 segundos. Essa é uma solução. E 10 menos 30 dá menos 20, dividido por 4 vai dar menos 5 segundos. Só que aqui seria um tempo negativo, que fisicamente não é, embora matematicamente seja uma solução, fisicamente a gente começou o problema no tempo zero, que ele parte do repouso, né? Então o tempo negativo aqui seria uma espécie de passado desse problema, né? É como se existisse um passado para esse problema, para esse mesmo movimento uniformemente variado do carro A e o MRU do B, como se a gente pudesse regredir para o passado, né? Como não é o caso aqui, é uma solução matemática válida, mas fisicamente ela não é aceitável dentro do contexto. Então, o tempo em que aconteceu o encontro, em que as posições foram iguais, veio da solução aqui de Bhaskara, né? É no tempo 10 segundos. Foi a solução fisicamente aceitável. Então, 10 segundos após o início desse movimento, o carro A vai estar fazendo a ultrapassagem no carro B. Então é isso. Um abraço a todos.